pessoal, tudo certo? Mal acabou a rodada e já está começando outra, hein? 29ª rodada do Brasileirão tá batendo na porta aí, uma rodada um pouco diferente pro Cartola também, porque ela está desmembrada em quinta-feira, sexta e sábado. E os 10 jogos vão valer, então atenção, cuidado na hora de escalar, porque tem muito chão pela frente, o intervalo entre uns jogos e outros são muito grandes, por conta da eleição no domingo não tem rodada no domingo, então nos 3 dias anteriores acontecem os 10 jogos do Brasileirão, e claro, o Cartola tá aí também, e na última rodada a gente foi bem, hein? Apesar de uma rodada um pouco atípica, um pouco estranha, com pontuações não tão boas, fizemos 73,59 pontos. Acima da média geral dos cartoleiros, que ficou em quase 49 pontos. E também valorizamos um pouco o nosso patrimônio, passamos das 151 cartoletas, mas chega de papo e vamos logo para o que interessa, que são as dicas da 29ª rodada, lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Pão Nino e também da KTO. Então vamos começar as nossas dicas aqui, claro, com o gol, com o Léo Jardim, goleiro do Vasco. O Léo Jardim é um dos goleiros que mais trabalha nesse Brasileirão, são 104 defesas em 27 jogos, quase que uma média de 4 defesas por jogo. É bem verdade que o Léo Jardim manteve só 6 SGs nesse Campeonato Brasileiro, porque o Vasco vem sofrendo muitos gols, mas ele vem trabalhando. No último jogo, por exemplo, no empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, mesmo sem o SG, fez 4 pontos. E o Juventude, adversário do Vasco em São Januário, não marcou nos últimos 2 jogos como visitante nesse Brasileirão. Então se o Léo Jardim mantiver essa média de 3 defesas e conseguir o SG dessa vez, são 8 pontos para ele, por isso nós vamos de Léo Jardim, goleiro do Vasco. Seguindo as dicas, na zaga Murilo do Palmeiras. Palmeiras, querendo a liderança do Campeonato Brasileiro, está a 1 ponto atrás do Botafogo apenas e joga contra o Red Bull Bragantino fora de casa. O Bragantino que vem oscilando, vem flertando com a zona de rebaixamento. E o Murilo vem se tornando um jogador muito regular. Nos últimos 5 jogos, à exceção desta partida da vitória por 2 a 1 sobre o Atlético Mineiro, que ele fez apenas 0,20 pontos, ele vinha mantendo uma regularidade muito alta, sempre fazendo entre 5,2 e 6,7 pontos, sendo que uma das partidas ele teve um pico de quase 14 pontos quando marcou o gol. Inclusive nesse jogo contra o Atlético Mineiro ele chegou a marcar um gol que acabou sendo anulado pelo VAR depois, então é um jogador que vem se tornando uma peça muito importante ofensiva em bolas aéreas, vem aparecendo em cobranças de falta, em cobranças de escanteios, virou uma arma diferente do Palmeiras, e para fugir um pouco da mesmice do Gustavo Gomes, o Murilo é um cara que não vem deixando a desejar, vem jogando muito parecido com o companheiro, por isso a nossa sugestão para essa rodada é Murilo, zagueiro do Palmeiras. E agora no meio campo é Garro do Corinthians. O Garro é impressionante quando joga na Neoquímica Arena, palco do duelo do Corinthians contra o Internacional nesta rodada. O Garro ele tem uma média de pouco mais de 6,5 pontos no campeonato. E aí quando conta só os jogos na Neoquímica Arena, chega a quase 9 pontos. Isso porque ele vem crescendo de produção nos últimos jogos. Nas últimas 2 partidas, por exemplo, marcou gols, deu assistência e passou dos 14 pontos nos últimos 2 jogos com o mandante. Inclusive já teve picos também de 15 e 17 pontos em rodadas anteriores, jogando sempre na Neoquímica Arena, porque ele é o cérebro desse time do Corinthians, a bola sempre passa por ele em criação de jogadas, então ele sempre procura um companheiro bem posicionado, finaliza bastante de fora da área, aparentemente virou o cobrador de pênaltis do Corinthians, então é o cara da bola parada também, cruzamentos, então tá a todo momento procurando a bola, sofre muitas faltas também, consegue desarmes, mas é um jogador que finaliza bastante, tanto dentro quanto fora da área. E por esse retrospecto dele, principalmente jogando em casa, não dá para deixar de fora o meio campo do Corinthians, né? Por isso, Garro é a nossa sugestão aqui do Cartola. E pro ataque, o pirata, né? Verratti do Vasco. Verratti já tem 9 gols nesse Campeonato Brasileiro, tá brigando pela artilharia, já que o Pedro, que é o artilheiro do campeonato, está lesionado e não joga mais esse ano. E o Verratti é a referência vascaína, né? Marcou o gol nesse jogo no empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, mesmo fora de casa. O Verratti é aquele cara que está em todas as jogadas, ele não desiste nunca, é a referência em bola aérea, todo escanteio, cruzamento na área, o Verratti está ali e consegue, mesmo sabendo que é uma jogada manjada, se desvencilhar da marcação e marcar os gols. É um cara que também finaliza bastante. Se a gente não considerar só os gols, claro, os 9 gols e mais as finalizações, são mais de 60 finalizações no campeonato, isso contando os gols, finalização para fora, finalização defendida, finalização na trave, o que dá uma média de 3 chutes por jogo. Se em 3 chutes ele fizer um gol, é pelo menos 9, 10 pontos por jogo. E aí, como a gente fala, o Juventude está em baixa, está brigando para não cair, a gente
reforça que o Juventude tem um problema defensivo, mas também ofensivo. Então o Verratti é o cara que pode aparecer ali no meio dessa defesa do time gaúcho. E claro, o jogo sendo em São Januário facilita mais pro Pirata, quem sabe fazer mais um gol, chegar ao 10º gol no Brasileirão. Então tá aí a nossa dica para o ataque Verratti do Vasco. E o nosso capitão, claro, já esteve aqui outras diversas vezes nessa sugestão e não ia ficar de fora nessa partida, é Hulk do Atlético Mineiro. O Hulk é um cara muito cartoleiro, a gente já disse aqui várias vezes, é aquele jogador chuta-chuta, a bola apareceu no pé, deu espaço, teve oportunidade, ele está finalizando, não importa de qual setor do campo, é o cobrador de pênalti do Galo, cobra falta também, é muito marcado, sofre muitas faltas e claro, tem um outro agravante. São 9 gols nesse campeonato, é outro que briga pela artilharia, e desses 9 gols, simplesmente 8 foram marcados na Arena MRV, palco do duelo do Galo contra o Vitória nessa rodada. Ou seja, o Hulk é um cara que se sente muito em casa no estádio do Atlético Mineiro, além disso já tem 3 assistências no Campeonato Brasileiro também, vem de 2 jogos muito bem acima dos 10 pontos, claro que o Hulk não podia ficar de fora dessa partida, lembrando que a Copa do Brasil, o Atlético Mineiro jogou o jogo de ida da semifinal e o jogo de volta é só depois da data FIFA. Então o Atlético Mineiro deve ir com força máxima nesta rodada e claro que o Hulk, estando em campo, é faixa de capitão para ele, braçadeira para o Hulk, atacante do Atlético Mineiro. E a nossa ousadia da rodada... Ousadia pra vencer! Vai aqui, escuta. É mais fácil. Aqui, não funciona, aqui é bom. É outro centroavante, outro jogador ofensivo, para formar a trinca Yuri Alberto do Corinthians. O Yuri Alberto é muito criticado, é muito questionado, comete muitos erros que para um atacante não poderiam acontecer, mas é bem verdade que ele está melhorando e para o Cartola ele é muito bom, porque é um jogador que finaliza bastante. E tem um outro detalhe, ele tem 5 gols e 4 assistências já nesse Brasileirão em 21 jogos, ou seja, ele tem uma participação direta em gol a cada 2,4 jogos mais ou menos. Então é um cara que vem crescendo de produção, principalmente com o técnico Ramon Dias. Desses 5 gols e 4 assistências, a maior parte delas foi quando o técnico argentino assumiu. Em 8 jogos do Yuri com o comando do Ramon Dias no Brasileirão, são 3 gols e 3 assistências, ou seja, quase uma participação em gol por jogo. Então o Yuri Alberto é um cara que vem produzindo bastante, vem sendo referência nesse time do Corinthians, tem gol, tem assistência recente e um outro detalhe, o Corinthians joga contra o Internacional e é lei do ex, para quem não lembra, o Yuri Alberto jogou no Internacional, então a lei do ex que sempre está aí ajudando os cartoleiros, mais uma vez pode ajudar a gente. E tem mais um ponto a favor do Yuri Alberto, o Internacional nos últimos 9 jogos como visitante, sofreu gol em 8 deles, ou seja, um time que sofre defensivamente fora de casa, o Corinthians querendo sair da zona de rebaixamento, nessa situação bem delicada, então por que não apostar no Yuri Alberto? Então tá aí a nossa ousadia da rodada, Yuri Alberto, atacante do Corinthians. E tá aqui o nosso time completo, lembrando que o mercado fecha na quinta-feira, às 6h59 da tarde. E aí, claro, como a gente falou aqui, a rodada é dividida em 3 dias, ela tá muito espaçada, muitas mudanças podem acontecer no nosso time, algumas, 2, 3, como são de praxe, por conta dos noticiários, por conta também das escalações que vão aparecendo dos prováveis times, mas a base é essa aqui. E tá começando outubro, mês novo, e dá tempo de você participar da nossa liga. Procura lá no Cartola, Liga Cartola Mágica, e se inscreva para concorrer aos prêmios dos nossos parceiros. O campeão de cada mês ganha corte de cabelo e de barba da Estúdio da Barba, e em setembro o campeão foi o Eduardo. Parabéns, Eduardo, vamos entrar em contato para você saber como retirar o seu prêmio. E o campeão do segundo turno e o campeão geral ganham kits churrascos da Ricieri Casa de Carnes. O campeão do segundo turno, um kit mais modesto ali para premiar a boa campanha na segunda metade do campeonato. Já o campeão geral, aí é kit churrasco completo, com picanha, tibone, linguiça, coraçãozinho, pão de alho, Coca-Cola e até o carvão para colocar esse churrasco em prática. Então não perca tempo, se inscreva na nossa liga e também se inscreva aqui no canal para você receber as notificações quando tiver vídeo novo na área e também deixe seus comentários se você está gostando das nossas dicas, gostando dos vídeos e principalmente se as dicas estão ajudando e como que você está no Cartola nessa temporada. Então boa sorte, galera, e valeu!